E era isso que a gente precisava no nosso trabalho com holding familiar. No nosso trabalho com holding familiar, a gente precisava não só ter uma commodity sofisticada, mas agregar uma tecnologia sofisticada. E foi isso que aconteceu no meu escritório de advocacia com o caso de inventário que nós tivemos. E por que foi um caso de inventário? Olha só o que aconteceu nesse caso. Era um rapaz que ele chega no meu escritório dizendo o seguinte: doutor, eu tenho um amigo que é estudante de direito e o meu pai morreu há 3 anos, a minha mãe acabou de falecer e ele falou para mim que eu já vou ter que pagar 30% de multa do imposto por conta de não ter feito o inventário do meu pai e que se eu levar mais não sei quantos dias agora, eu vou pagar outros 10% por não ter aberto o inventário da minha mãe e eu tô desesperado. E aí chega ele no nosso escritório, resolvemos o problema jurídico dele. E graças àquela correria que a gente teve, ele só precisou pagar a multa lá do inventário do pai. E o da mãe nós conseguimos resolver. Ou seja, nós resolvemos o problema jurídico. Nós entregamos a solução jurídica para ele, mas olha só o que aconteceu com esse meu cliente. Ele saiu de dentro do meu escritório de advocacia com a solução jurídica entregue, porém ele saiu pior do que ele entrou. Ele saiu pior do que ele entrou. E sabe por que ele saiu pior do que ele entrou? Porque as pessoas não conhecem os números envolvidos no inventário. Não fazem ideia. Eles sabem que é caro. Eles sabem que vão morrer numa grana. Já ouvi dizendo, gente até dizendo assim, é só, olha isso, é só vender um dos imóveis para pagar o inventário. Ou outros com mais lástimas diziam assim, olha, caramba, teve que vender um dos bens para pagar o inventário. Mas ainda assim era uma lástima como pular por cima da perna do mendigo estirado na rua. Lamentável pensar que uma família trabalhou a vida inteira para quando os filhos forem assumir aquela posição de donos do patrimônio, eles não verem a cor de tudo. Por nada. Veja só, o nosso povo, pessoal, se você não entende a razão de você estar aqui, acha que isso aqui é história, que eu tô enrolando, ou que isso não agrega para o teu trabalho com holding familiar, por favor, se manda. Não fica aqui, vai assistir a novela. Não fica aqui, não participa da jornada de holding familiar, por favor. Porque mais do que ensinar pessoas sobre holding, nós estamos constituindo um grande time que está protegendo a família brasileira. E conhecer essa conjuntura que nós estamos envolvidos, faz parte e é parte determinante, porque este diálogo que eu estou tendo aqui com você agora, é este diálogo que você vai ter com a família que vai te contratar. Então, se você não entender esse diálogo, caraca, não entender a necessidade desse diálogo, de verdade, não me permita roubar o seu tempo. Porta dos Fundos acabou de botar um vídeo, não precisa nem ligar a Globo, cara, troca aqui no YouTube lá, vai aparecer um vídeo do Porta dos Fundos, adorei, vai ver. Tá? Mas agora, se você está aqui, entenda isso. A origem patrimonial no Brasil, ela vem de Portugal, por obviedade. A primeira divisão de terra do Brasil, a primeira divisão imobiliária do Brasil se chamava capitania o quê? Hereditária. Por quê? Porque lá naquele país, os bens não ingressam no CPF da pessoa. É lógico que ingressam, mas não ingressam para morrer no CPF. Eles ingressam para a família e os bens são hereditários. E lá não existe essa carga tributária que tem, por exemplo, no inventário. Não existe. Não existe. E quando veio para cá, trouxe para cá a mesma norma. Capitanias hereditárias. Aí o maluco lá do príncipe, o comedor, chegou lá na beira do rio, levantou a espada, gritou independência ou morte, aboliu o Estado português, e aí saiu pegando norma de tudo quanto é canto, mas mantendo a cultura do português. Então o nosso povo vai se formando culturalmente na certeza que precisa ter bens, mas acreditando que pode adquirir no seu CPF. Eles acreditam. Por quê? Porque a herança é de Portugal, cultural, mas o ordenamento não é. E veja, eu vou compartilhar a tela com você para você começar a entender um pouco desses números. Por quê? Nesse caso aqui do meu cliente, olha o tamanho da lambuja que ele passou. Essa família, ela tinha um imóvel só, tá? Ela só tinha um imóvel. Esse imóvel foi adquirido há 20 anos. Na época, esse imóvel foi adquirido por 250 mil. E a números de hoje, eu estou traduzindo para números de hoje, é como esse bem hoje custasse 1 milhão,
R$1.150.000. Os números envolvidos no inventário, pasmem, nem os advogados que atuam com o inventário têm na ponta da língua. Não sabem dizer para os seus clientes o seguinte: olha, o custo do seu inventário vai ser em torno de X, na ponta da língua. Ah, tem que calcular, tudo bem. Mas nós temos isso na ponta da língua. E veja, olha só, neste caso aqui, o que a gente passou? Quais eram as despesas envolvidas aqui? Vamos lá. As despesas envolvidas foram assim, ó, imposto, 7%. Dá uma tabulaçãozinha aqui. 7%. Ou seja, dava R$80.500. Honorários, outros 7% no meu escritório. Por que no meu escritório? Porque a tabela de honorários mínimos da OAB diz 3%. Meu escritório não cobra a tabela de honorários mínimos. E ali são, por coincidência, nesse caso, porque o imposto deu 7% também, mas eram mais R$80.500. Cartório de notas, porque foi feito no cartório de notas, inventário extrajudicial, R$5.000. Aí tem mais certidões, R$3.000. Aí você tem registro de imóveis, R$7.000. Quando você totaliza isso, total disso aqui, tá R$176.000. Isso é aproximadamente 15% do patrimônio dessa família. 15% do patrimônio dessa família. R$176.000. Repara que essa família não é uma família de capacidade econômica de R$1.150.000. Eles adquiriram o imóvel na época por R$250.000. Se você for fazer a atualização monetária dos R$250.000, não dá R$1.150.000, para você ver a capacidade econômica dele. Ou seja, essa família perderia 15%. Perderia! E por que não perdeu 15%? Porque tudo que eles tinham na vida era um imóvel. Eles não tinham mais quase R$180.000. Não tinham. Solução: vender o imóvel. E aí o que acontece quando você vende um imóvel no inventário? O que acontece? Você vende com deságio. E normalmente fica em torno de 20% em regiões urbanas. Em regiões urbanas. No ambiente rural, esse deságio é muito maior. O pessoal que atua no agronegócio sabe disso, sabe bem disso. Então, veja, deságio, 20% a menos. Então, um imóvel que o valor era R$1.150.000, ele foi vendido por R$920.000. E sabe o que acontece quando você vende um imóvel no inventário? Você paga imposto de renda sobre o ganho de capital, que é igual a 15% sobre a diferença. Qual a diferença entre os 920.000 e o de valor de aquisição, os 250 lá atrás? Então, quando você retoma as contas, você tem aqueles 176.000 mais 100.500 o ganho de capital, o que dá 276.500. Ok? Beleza? 276.500. Beleza, Márcio. Então gastou 276.500? Não! O valor da venda foi de 920.000. Quando você tira os gastos, o saldo final no bolso dessa família, no caso desse rapaz, foi de R$643.500. Moral da história: a perda patrimonial efetiva não foi de 15%. Ela foi de 44%. Ou seja, essa família teve o seu patrimônio desidratado em quase a metade. Os advogados que militam nessa área, na maioria das vezes, ainda não se deram conta disso. Que dirá o povo? Então, o que é preciso começar a observar é o seguinte, é que a regra do jogo mudou. E que regra que mudou, afinal de contas, Márcio? A regra agora é o seguinte: nós não somos Portugal. Nós não somos Portugal. Aqui, o inventário tem um impacto violento. Então, a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. E daqui, pessoal, daqui nasce, então, a nossa primeira grande tecnologia que a gente desenvolveu nesse trabalho com holding familiar. Sabe o que nós percebemos? Nós pensamos o seguinte, ó, o problema maior são os imóveis. Por que o problema maior são os imóveis? O pai tem lá R$1 milhão no banco. Sabe o que normalmente ele faz? Ele faz uma previdência privada, ele faz um VGBL, ele bota, por exemplo, ele deixa em conta conjunta com o filho, espertamente, se o filho não estiver mais aqui, pumba, o filho vai lá e
faz uma transferência para a conta dele. Se for um Rolex, se tiver em cima da mesa, pega. Se for, não, mas tem não, são ações, coisas que tá, por exemplo, numa corretora, tá lá, o filho tem a senha, faz a operação toda. A verdade é que os bens móveis, em geral, o povo consegue dar um jeito, ainda que seja um jeitinho. E eu não sou funcionário do fisco, eu não sou procurador do Estado, não sou eu que estou aqui para julgar o que as pessoas fazem. O fato é que elas fazem. E elas dão um jeitinho. Mas o problema maior são os imóveis. Tá ruim essa concordância, né? O problema maior aqui é sobre os imóveis. O problema maior é sobre os imóveis. E aí, veja, por que aqui nasce uma grande tecnologia? Por que aqui nasce a nossa tecnologia? Porque a partir do momento que a gente identifica que o problema maior são os imóveis, a gente começa a perceber o seguinte: todo dono de imóvel no Brasil é um interessado em ter uma holding familiar. Sabe por quê? Porque a gente consegue utilizar essa concepção de afastar negócios de patrimônio, de colocar patrimônio dentro de pessoa jurídica para poder impedir que o inventário aconteça. Ah, mas você vai ter que inventariar as cotas. Não, não vai. E isso é muito mais detalhe do que você precisa saber agora. E esses detalhes você vai ver todos eles na jornada de holding familiar. Então segura aqui comigo. Tá elevando o seu aprendizado. Então todo dono de imóvel no Brasil, ele é interessado em ter uma holding familiar. Por que ele é interessado? Porque ele vai descobrir que o filho dele pode ter o seu patrimônio desidratado em até 40%. Em até 40%. Quase a metade do patrimônio dele pode simplesmente ir pelo ralo só por causa do inventário.